Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma reunião nossa para realizarmos o culto do Evangelho no lar. Esse culto que temos que ter a certeza, que temos que ter essa convicção do benefício que nos causa ao nosso lar, a nós mesmos, a toda a nossa vizinhança. Esse culto aonde nos comprometemos, mas nos comprometemos espontaneamente. Por isso, escolhemos o dia, por isso escolhemos esse horário, porque esse comprometimento é nosso, conosco mesmo, com esse Evangelho, com essa espiritualidade. E assim como eles nos entendem com toda a seriedade que queremos e necessitamos, também precisamos entendê-los com essa seriedade que eles têm e com todos os compromissos que eles têm para desenvolver. Nós dizemos sempre, né, Célia, que marcamos um encontro com a espiritualidade. Então, a importância de termos essa data da semana, o dia da semana e o horário, é porque nós combinamos com eles. Então, eles têm as ocupações deles, assim como nós temos as nossas. E eles nos dão a honra de chegar até nós. Então, a gente precisa levar isso a sério. E como o Nivaldo falou, é um compromisso que nós quisemos assumir. Então, vamos cumpri-lo. Vamos pedir, antes de começar o nosso Evangelho no lar, que vamos colocar um copo com água, uma jarra, na nossa cabeceira, na nossa mesa, onde estamos fazendo esse Evangelho, e pedindo a essa espiritualidade para que essa água seja fluidificada, magnetizada, e que todos nós possamos encontrar nessas águas, a medicação de que nós necessitamos. E temos certeza que receberemos essa medicação sempre que formos merecedores. Então, para começar o nosso Evangelho, vamos fazer a leitura de uma página para nossa harmonização, uma página do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 109, a exemplo do Cristo. E a passagem evangélica diz o seguinte: ele sabia o que havia no homem. Quem anotou essa passagem foi João, no capítulo 2, versículo 25. E aí Emmanuel nos diz o seguinte: sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia
pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condene, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, por dificuldades do nosso presente, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Então, a exemplo do Cristo, essa lição que Emmanuel interpreta para a gente nesse trecho evangélico tão pequenininho. Ele sabia o que havia no homem. Daí nós podemos entender por que somos socorridos. Porque a todo momento, quando apelamos ao Pai, quando apelamos à nossa Mãe Maria, quando apelamos a Jesus, quando apelamos com sinceridade, com o nosso coração aberto, nós somos acalmados, nós somos serenados nas nossas angústias. Porque Ele sabe que nós não somos isso. Assim como Ele, em momento algum, condenou Judas, condenou Madalena, condenou Pedro, que era Zaqueu, né? Condenou Pedro, que era brusco, que era rude, que negou a ele 3 vezes, que foi um dos que todos o abandonou, ficou João, Maria e Madalena acompanhando ele, mas ele sabia que a essência não era aquela. E é o que, quando nós falamos assim, eu não sou isso, eu estou. É exatamente isso, eu não sou esse espírito imperfeito. Eu estou um espírito imperfeito. E isso, Jesus, e isso nosso Pai sabe perfeitamente. E aí, Célia, quando nós falamos, né, sabemos que Jesus é o nosso modelo e guia, quando Ele nos traz esses exemplos, é para que a gente possa trazer para nós esses entendimentos, para que a gente não nos fixemos, a partir de agora, nos erros dos nossos irmãos. E que a gente possa procurar encontrar o lado bom, ver a essência boa, para que a gente possa transformar esse sentimento que a gente poderia ter desse irmão que apresenta, a gente sabe, todos nós temos as nossas dificuldades, mas que a gente já comece a olhar com outros olhos, como Jesus olhou para Zaqueu, para Simão Pedro, para Madalena, vendo a transformação que poderia ser feita, a essência que era divina. A nossa essência é divina. Ele nos diz, Emmanuel nos pede,
para que ajudemos todas as vezes em que possamos. A gente não pode negar ajuda a ninguém, porque nós também necessitamos, nós queremos ser ajudados. Precisamos. Por que o nosso irmão que cometeu um erro, que eu no lugar dele talvez cometesse também, que amanhã ou depois eu venha a cometer o mesmo erro que eu hoje condeno? Por que eu não posso estender as minhas mãos se nosso irmão querido, se nosso irmão mais velho está a todo momento e amorosamente estendendo as mãos para as minhas falhas? E Emmanuel diz aqui, né, Célia? A exemplo do Cristo, ajuda quanto possa. Né? Que a gente possa, então, o amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem. Que é pesada. É pesada. Porque... Nas dificuldades do nosso presente, recheados de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Que a gente possa, exatamente também, a exemplo do Cristo, estendermos as nossas mãos a todos os nossos irmãos de caminhadas. Graças a Deus. Então, Nivaldo vai ler Você vai fazer a prece. Tem a nossa prece, isso, né? Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, a todos esses amigos espirituais que nos assistem. Agradecendo, Mestre Jesus, por mais uma vez nos encontrarmos aqui para realizarmos o Evangelho, o culto do Evangelho no lar. Te pedindo, Mestre, que a Tua luz possa envolver esse orbe terreno que habitamos, que a Tua luz, Mestre Jesus, penetre todos esses santuários que temos por lá, esse pequeno núcleo de convívio, aonde podemos, aonde necessitamos, aonde exercemos esse aprendizado de fraternidade, de resgate, de solidariedade, de respeito. Que a Tua luz, Mestre, ocupe todos esses cômodos, limpando, transmutando todas as energias densas que nós mesmos carregamos através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. E, Mestre, te pedimos que ilumine todos esses irmãos a quem nosso Pai permitiu que pudessem ocupar esses postos de comando, conduzindo povos, conduzindo nações. Ilumine-os, para que eles possam ter a serenidade, o equilíbrio tão necessário para melhor desempenhar suas funções. Que eles possam se despojar dos seus orgulhos, das suas vaidades, que visem somente o bem desses povos, dessas nações. Mestre Jesus, te pedimos, envolva a todos nós na Tua luz, para que possamos almejar esse caminho de volta ao nosso Pai. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. E então, Nivaldo, dando continuidade, Célia, nós vamos então ler do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós vamos ler o item 6, 7 e 8, são as 3 passagens evangélicas, que tem como título: nem todos os que dizem Senhor, Senhor
entrarão no reino dos céus. O item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, nesse dia, me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Quem falou isso foi Jesus, anotado por Mateus no capítulo 7, versículo 21 a 23. O item 7. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Palavras de Jesus, anotada por Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 27, e por Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. O item 8 diz, Jesus nos diz, aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumpre e ensinar. São Mateus, capítulo 5, versículo 19. Então, nesse versículo, né, nessa passagem, muitos os chamados, poucos os escolhidos. É um pouco estranho, né? Porque poucos os escolhidos. Então, nosso Pai escolhe a poucos, é porque poucos de nós admitem, se submetem a essas mudanças tão necessárias. E nesse item específico que Nivaldo leu, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então eu rezo, eu venho ao MAP, nós fazemos aqui o estudo, amanhã tem reunião na nossa sede, eu vou lá, eu frequento, quinta-feira eu estou fazendo alguma coisa, sexta-feira estou fazendo outro. Então o envolvimento é total, Eu entro na doutrina. Eu entro nesses ensinamentos. Mas esses ensinamentos entraram em mim? Ou seja, Célia, como estão as minhas atitudes, com relação ao meu próximo? Tudo isso que a doutrina espírita nos proporciona, como é que eu emprego isso? Eu estou, as leis do meu Pai, as leis do nosso Pai. Sabe quando eu olho para o meu irmão e eu não emito a verbalização, mas o meu olhar condena? Meu pensamento já condena. Então, Célia, você, nos referindo ao título desse capítulo, como você disse, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Todos nós somos chamados, mas poucos de nós
nos escolhemos, nos determinamos a seguir os ensinamentos do Cristo. E isso aí é só uma Isso é o que vai fazer pessoal, a diferença. Né? E é uma decisão pessoal. Perfeitamente. Estamos chegando, então, ao final do nosso encontro do Evangelho no Lar. Vamos, então, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a essa espiritualidade amiga que nós convocamos para que estivesse aqui conosco nesse momento, fazendo essa limpeza dos nossos cômodos, das nossas casas, dos nossos corações, das nossas vizinhanças, do nosso planeta. Vamos então pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, que esses espíritos possam deixar as nossas vidas leves, com os nossos pensamentos voltados ao Criador. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos beber a nossa água. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.